Bom, nesse vídeo aqui eu vou te explicar sobre as três partes que se dividem a música. Então, se você é iniciante no violão, na guitarra ou até em outros instrumentos, isso aqui vai servir para você entender como funciona a música. Vou pegar essas três partes, dividir e explicar de uma maneira simples para que você entenda como é dividida a música. Isso é aula bem para quem é iniciante, é a primeira aula que todo mundo deveria ter no instrumento, para entender como que a música é formada. Bom, e antes de continuar a música, se você gosta desse. Antes de continuar a música, não. Antes de continuar o vídeo, se você se interessa pelo assunto de violão e guitarra, eu te convido a clicar no canal e se inscrever. E eu me chamo professor Edivaldo, se você não me conhece. Agora vamos dividir a música nas três partes. Música. Não. Não é assim que se divide a música. Mas toda música, ela basicamente é composta por três coisas. Primeira coisa que está dividida na música ali, que é a parte que eu acho muito interessante de um iniciante entender, porque a maioria não entende, é o que? Chama-se melodia. Apesar de você escutar muito a palavra melodia, de você escutar muita melodia, as pessoas não têm clareza exatamente sobre o que é a melodia. Então, nossa música ela é feita por notas, no caso aqui da guitarra. Não vou entrar em muitos detalhes técnicos de onde fica cada nota, para não complicar o vídeo aqui, para não ficar longo. Eu quero que você entenda o conceito. Então, cada casa dessa aqui, ela vai representar uma nota para a gente. E o que vem a ser uma melodia? Uma melodia ela é uma sequência de notas tocada uma após a outra. Então, basicamente, quando eu pego o que o cantor está cantando e substituo cada sílaba que ele está fazendo por uma nota no instrumento. Quando eu substituo uma sílaba por cada nota, eu tenho ali uma melodia. Quando eu faço o som, se eu fizer, eu vou fazer aqui agora, ou quando eu fizer o som, provavelmente você vai entender de que música eu estou falando. Então, se eu fizer isso aqui, se você vai pegar, você vai entender. Se eu fizer isso aqui, ó. Você escutou essas notas? Se você. Vou dar um outro exemplo aqui daqui a pouco. Mas se você conhece essa música, se você já ouviu, claramente você identificou qual música que é. Por quê? Porque eu fiz notas que substituem as sílabas da música. Olha só que interessante. Vou cantar a letra da música, que é assim. Foi na cruz onde um dia eu vi. Perceba, cada sílaba foi, foi na cruz. Cada sílaba da música eu transformei numa nota. Se eu tirar a letra da música e ao invés da sílaba colocar notas, olha só como é que fica. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi. Ou seja, eu fiz aqui a substituição da sílaba da música pelas notas. Quando você troca as sílabas da música que o cantor está cantando pelas notas, eu tenho ali a melodia. Porque na prática, o cantor, quando ele está cantando, a voz dele está fazendo o som de notas. E essas notas que o som da voz do cantor está fazendo, você pode traduzir ela para o instrumento. Quando você faz essa tradução da letra da música, das sílabas da música para as notas, eu tenho o que a gente chama de melodia, que é o que compõe todas as músicas. Se eu fizer outra música aqui, por exemplo, ah, essa aqui. Provavelmente você já entendeu também. Se você conhece, se você já ouviu a música, se você já ouviu a música, você já entendeu. Qual que é a música? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. São as sílabas da música. Se eu trocar isso aqui por notas, cidade, 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 si, lá, sol, dó, si, dó, ré, mi, ré, dó, ré.
Ou seja, acredito que ficou bem claro a melodia. Troquei as sílabas da letra da música por notas, eu tenho o que eu chamo de melodia. Automaticamente a voz do cantor canta as sílabas, porém as sílabas que ele canta têm som de notas. Cada sílaba equivale a uma nota. E essas notas cada juntas são chamadas de melodia. Basicamente é isso que a voz faz, toca uma nota de cada vez. E com a sílaba. Você vê muito isso no saxofone, quando vai fazer uma música, um solo de guitarra, chama-se melodia. Agora, a segunda parte da música, muito interessante, que você também precisa entender, é a chamada harmonia. Então, a gente tem melodia, que é uma nota só, que a gente está cantando, ou está solando no instrumento, ou está soprando no saxofone ou no teclado. Quando eu falo de harmonia, eu estou falando de sequências de acordes e eu estou falando de notas tocadas juntas. Então, quando eu falo de melodia, nota é um lugar só, nota, uma nota, uma nota, uma nota, isso aqui são notas. Agora a gente vai partir para os acordes. Os acordes são quando eu toco várias notas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, isso aqui é uma nota, essa corda solta é outra nota, outra nota. Se eu fizer isso aqui, eu tenho um acorde. Se eu fizer isso aqui, eu tenho outro acorde. Isso aqui, outro acorde, outro acorde. Então, quando eu toco várias notas ao mesmo tempo, eu tenho acordes. E quando eu falo de notas, a nota, ela não tem maior e menor, ela é uma nota. Quando eu junto várias notas que eu faço os acordes eu tenho acordes maiores e acordes menores. Então, logo, quando eu penso em nota, não tem maior e menor. Quando eu junto notas para formar o acorde, por exemplo, isso aqui é um sol, isso aqui é um sol, isso aqui é um sol maior e aqui é um sol menor. E aí, quando eu faço uma sequência de acordes, eu tenho o que eu chamo de harmonia. Então, eu toquei de primeira aqui. Foi na cruz onde um dia eu vi. E isso é acompanhado por acordes, que são várias notas tocadas juntas. Então, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Eu sou ruim de cantar, tá? Mas aqui é só o importante é o exemplo. Então, logo, meu instrumento está fazendo isso que se chama harmonia, que são os acordes. E a minha voz, se eu, ao invés das sílabas, se eu fizesse essas notas, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré. Então percebe que a minha voz, ou seja, o instrumento, voz, eu digo minha, não que estou desafinado, mas a pessoa que está cantando certo está fazendo o som de notas e essas notas estão sendo acompanhadas pelo instrumento. Estão sendo acompanhadas pelos instrumentos, logo eu tenho na música já daqui de cara a harmonia, as duas primeiras partes da música, harmonia e melodia. A música é feita de harmonia e melodia. A harmonia e melodia estão caminhando junto e formando a música. E se esse vídeo já está fazendo sentido para você, se você se interessa pelo assunto, não se esqueça de deixar o like se já fez sentido essa aula para você. Deixa o like e também, depois que terminar o vídeo aqui, se você ficou com dúvida, se você gostou, se você não gostou, se você tem sugestões de vídeo para fazer no canal, você deixa aqui embaixo nos comentários também que a gente faz um vídeo especialmente sobre a sua dúvida. E por último, a gente tem aqui que vai juntar tudo, que é o ritmo musical. O ritmo musical é o quê? É a organização dos sons e silêncios da música ao longo do tempo. Então, uma música, ela não pode ser muito rápida, ela não pode ser muito... Aliás, uma música, ela não pode acelerar e não pode desacelerar. Aliás, até pode, né? Mas se estiver dentro da lógica da música. Mas não aleatoriamente, você começar a tocar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Então, para isso existe o tempo da música. Para isso existe para isso existe o ritmo da música. O músico, o músico não. O ritmo, ele organiza os sons da música dentro de um tempo, para você não acelerar e nem desacelerar durante a música,
e ele organiza a velocidade que você vai tocar as notas ou vai tocar os acordes fazendo o seu movimento aqui da mão. Então, se você prestar atenção quando eu faço essa musiquinha, ó. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Se eu pensar só no ritmo, fica. Tan, 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 tan. Percebe que tem meio que um padrão aqui? Ó, se eu tirar o som das. Se eu não fizer as notas, só que tô só. Aliás, eu vou fazer com as notas, depois eu vou fazer sem fazer as notas para você ver o que acontece. Agora sem fazer as notas. Percebeu que foi 3 batidinhas? Tá, 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 tá. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ré. Então o ritmo, ele vai determinar isso, a organização dos sons. Isso aqui foi um exemplo bem simples, eu não vou me aprofundar muito no ritmo aqui, não vai estender muito o vídeo. Mas você precisa entender que o ritmo é o que vai organizar as notas e os acordes dentro do tempo. A velocidade e o momento que você toca. No momento que você faz cada nota, que você faz cada acorde. Porque se você tem uma banda tocando, todos os instrumentos precisam tocar na mesma velocidade. A voz precisa cantar na mesma velocidade, tudo tem que estar dentro dessa organização temporal. Temporal? Existe isso aí? Dessa organização temporal do tempo da música. Ou seja, a música de vida, vamos recapitular. Melodia, são as notas que caracterizam a música. Notas tocadas separadamente. Acordes, ou harmonia, que é harmonia e ritmo, que é o momento onde eu tenho lá o metrônomo que está batendo o tempo e dentro daquela batida de tempo eu consigo organizar os sons para minha música não ficar desorganizada. E eu tô batendo alça aqui, né? Se sair o som aí no de tec 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 foi isso. Bom, mas é isso que eu tinha para falar nesse vídeo aqui. Se você se interessa por violão, se interessa por guitarra, gostou disso que eu te expliquei e quer estudar comigo, tem links aqui embaixo. Você pode clicar e conhecer meu curso para você estudar violão ou guitarra comigo. E no mais, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo. E deixe a sua sugestão aqui de que tipo de vídeo, que dúvida que você tem para a gente fazer um vídeo sobre a sua sugestão. E eu vou ficando por aqui e até o próximo.